Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da USE Intermunicipal de Marília. É uma alegria podermos estar aqui conversando sobre doutrina espírita, trazendo companheiros tão valorosos que muito contribuem para o movimento espírita e nos ajudam a melhorar as atividades das nossas casas espíritas. E o tema central das nossas lives é Fortalecendo o Centro Espírita, e vamos conversar sobre atendimento fraterno na casa espírita. O tema é auto-perdão e o perdão no atendimento fraterno. E com bastante alegria, nós estamos trazendo aqui, vamos convidar Donizete Pinheiro, o nosso diretor da USE Regional de Marília, que vai trazer as suas contribuições também. Bem-vindo, Donizete, suas palavras iniciais. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessas reflexões muito importantes para o atendimento fraterno na Casa Espírita. É uma alegria estar participando com vocês deste evento. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Nós aqui agradecemos, Donizete. Então, nós vamos iniciar com uma oração, meus amigos. Vamos, então, orar. Agradecendo a Deus, a Jesus e aos seus prepostos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ampliando nossos conhecimentos espíritas, de tal maneira a estarmos mais preparados para as lutas que a vida nos apresenta e com maiores recursos para podermos auxiliar na seara do Mestre Jesus e com os nossos corações aquecidos pela alegria da bênção da tarde de hoje, nós iniciaremos envolvidos em muita paz. Muito bom, meus amigos, vamos então trazer aqui os nossos queridos convidados da tarde. Cristiane Munhoz, boa tarde, amiga querida, suas palavras iniciais. Boa tarde, Karina, Donizete, boa tarde a todos que nos ouvem. É um grande prazer e eu só poderia agradecer o convite e a alegria de estarmos juntos hoje. Muito bom, e o nosso querido Edgar Miguel de Bauru, que alegria, Edgar, bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês, é um trabalho tão importante da USE Intermunicipal de Marília, que visa fortalecer as casas e aproximar todos nós, então eu me sinto muito honrado pelo convite e estou muito contente de estar aqui com vocês. Muito bom, vai ser uma tarde muito produtiva, nós temos a certeza. Meus amigos, nós vamos explicar como será a nossa live de hoje. O Donizete vai apresentar 2 casos diferentes para cada expositor. E eles vão comentar como seria o atendimento dos assistidos na casa espírita. Então, nós vamos iniciar com Cris e, na sequência, o Edgar. E, ao fim das exposições, nós faremos uma roda de conversa, portanto, deixem no chat os seus comentários, dúvidas e façam a inscrição no nosso canal. Muito bem, então nós vamos iniciar com a Cris. Eu gostaria de apresentar a Cris primeiro. A Cristiane Munhoz é professora universitária aposentada, fisioterapeuta, trabalhadora do NEAP, Núcleo Espírita Amor e Paz de Marília, onde é vice-presidente, expositora, trabalha nos passes, uma das coordenadoras do Serviço de Atendimento Fraterno e também do GARI, Grupo de Apoio à Reforma Íntima, uma das extensões do atendimento fraterno do NEAP, e uma das coordenadoras do Grupo de Paz da Evangelização Infanto-Juvenil do NEAP. Nós vamos sair, eu e Edgar, e logo nós voltaremos. Excelente live para todos nós. Muito bem, estamos aqui nós dois, Cris, para conversarmos um pouquinho sobre o perdão no atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem inumeráveis casos
A gente considera mesmo que o perdão é uma das questões mais frequentes desses atendimentos. Então, nós vamos deixar para você aqui um caso para você trabalhar em cima e nos oferecer algumas explicações espíritas, né, para a questão do perdão. E o caso que eu tenho para você é este aqui, presta atenção. José procura o atendimento fraterno do centro espírita, querendo ajuda, por causa do ódio que está sentindo. Diz que o pai morreu de Covid durante a pandemia e que os irmãos estão brigando por causa da herança. O pai lhe fez a doação de um imóvel enquanto vivo e os irmãos não aceitam, querendo que saia do imóvel e que seja repartido entre eles. Informa que o mais agressivo é o irmão Antônio, que já o ameaçou de agredir caso não saia de casa. Que Antônio, desde criança, tem raiva dele e sempre estavam brigando por nada. José quer orientação sobre se deve entregar a casa e quer ajuda, porque também está com muita raiva de Antônio e não consegue perdoá-lo. Quer saber se essa raiva que um sente pelo outro pode ser de outra vida. Então, Cris, o que é que você diria para nós a respeito desse caso? Muito bem, Doni. Veja, nós vamos aqui fazer um ensaio de atendimento e eu tomei a liberdade de fazer um esquema para que a gente possa seguir, um pouco preocupada em deixar não um roteiro, porque a gente sabe que os atendimentos fraternos contam sempre com as boas intuições, com a orientação e a bênção da espiritualidade da casa, com o compromisso de cada atendente. Porém, no último encontro que nós estivemos falando sobre atendimento fraterno e a intenção foi, sim, deixar algumas orientações importantes para que esse tipo de trabalho voluntário da Casa Espírita se fortaleça, já que as casas espíritas são procuradas frequentemente por indivíduos sofredores, sempre à procura de um consolo, de uma orientação, por que não dizer. Então, eu tomei essa liberdade de fazer um roteiro para que a gente pudesse ter uma ideia, mesmo hipotética, do que conversar, de como conversar e de como sugerir algumas questões para o José, nesse caso que foi demonstrado para nós pelo Doni. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa sequência. Vamos lembrar que no atendimento fraterno, o atendente deve chegar antes do horário marcado. Vamos lembrar que o atendente precisa contar com alguns minutos de quietude, para que ele possa se preparar para receber uma pessoa que está sofrendo. Sempre será uma pessoa sofrida, ou então uma pessoa com uma dúvida que está lhe assolando. Muito bem, e nessa chegada é ideal que o atendido e o atendente se apresentem, e é muito importante que o atendente coloque aquelas questões pontuais que a gente sabe que são tão importantes no atendimento fraterno. Lembrar ao atendido que, na maioria das vezes, é a primeira vez que está tendo essa experiência. Lembrar que o encontro que vai acontecer é sigiloso. Lembrar que o objetivo daquele encontro é o atendente, você que está ali como atendente, é o atendente esclarecer a dor, a dúvida e o problema que o atendido está trazendo, nesse caso, o José, à luz da doutrina espírita. Então, nessas colocações, é interessante que você já vai deixando bastante claro, ou mais ou menos claro, que vai depender de como o José vai ouvir isso, aceitar e entender, que, na verdade, a posição desse atendente não é para resolver o problema dele. A posição é trazer para o problema uma luz diante da doutrina espírita. É importante que se estabeleça uma regularidade de tempo para esse encontro, e aí
você começa de uma maneira confortável, deixa o atendido e o atendente confortavelmente instalados, começa a escutatória, né? Você começa e deixa à vontade o José para falar. E nós já vimos o doutor Donizete comentar sobre o caso. O que é interessante, e é uma sugestão para o atendente, é ele, depois da escutatória, depois que ele ouviu, depois que nós ouvimos o José, você pensar qual é a questão central daquilo que foi exposto. A questão central do José é o perdão. E essa questão do perdão está envolvendo na relação do José desafetos familiares, mágoas e, por que não dizer, os apegos materiais. Então, o José nos traz uma questão da herança, o José nos traz a preocupação com a relação com o irmão, e o José nos traz essa dor, essa tristeza daquele problema estar acontecendo. Por incrível que pareça, talvez a gente tenha aí um caminho fraterno importante com relação a essa dor do José. Então vejam, toda vez que nós estivermos frente a uma pessoa que está precisando ser ouvida no atendimento fraterno, o atendente deveria estar também associando toda aquela história que ele está ouvindo a uma questão central. No caso do José, a questão central é o perdão. Porque é a partir dessa questão central que você vai se dispor como atendente a colocar as verdades doutrinárias para o atendido. Então vamos ver qual seria a situação que poderia nos ajudar naquelas questões doutrinárias. Em alguns atendimentos fraternos, é possível que o atendente faça algumas perguntas para o atendido, porque vai depender da resposta dele as sugestões que você pode fazer a ele para que aquela dor que ele está sentindo possa ser diminuída, para que ele possa encontrar consolo na doutrina espírita. E algumas sugestões dependem muito de algumas questões que pode ser que o atendente se sinta intuído a perguntar para o José. Em alguns atendimentos fraternos isso é possível. Então, sugestões de algumas perguntas pertinentes antes do atendente colocar a questão doutrinária do perdão para o José. Então, José, você acredita em Deus? Você conhece a doutrina espírita? Porque, vejam, ele está preocupado, né? Se esse ódio entre os irmãos está vindo de vidas passadas. Por quê? Alguém contou isso para ele? Ou ele conhece os dogmas da doutrina? José, você tem o hábito de orar? Olha que interessante, né? A gente, como atendente, já de muito tempo, a gente percebe, eu posso dizer por mim, gostaria muito que os colegas depois se colocassem também. Eu, na minha trajetória como atendente fraterna, eu já atendi mais mulheres do que homens. E me dá uma impressão que o homem procura menos ajuda. Não que ele tenha menos problemas, ou que ele sinta menos aflições. Ele procura menos ajuda. E como a gente sabe que uma das sugestões importantíssimas para aliviar o coração desse atendido, desse sofredor, é a prece, você não custa nada você perguntar se ele tem o hábito de orar. Outra pergunta que poderia ajudar muito o atendente é: como José se lembra de Deus no seu dia a dia? Ele exerce a sua religiosidade? Que de repente o José não é espírita. Ou de repente ele diz que ele conhece a doutrina espírita e ele frequenta a casa espírita, né? Não, eu não sou espírita. Eu frequento um outro templo. Eu frequento uma igreja, eu frequento um templo, eu frequento um outro lugar. Mas eu exerço a religiosidade? Ou não, a minha vida é muito corrida, sabe? Eu até tenho uma religião, eu fui iniciado pela família numa religião, mas eu não frequento.
Isso tudo vai nortear o que o atendente vai falar para esse indivíduo aflito, para essa alma em sofrimento. Uma vez respondido, você já está um pouco mais centrado, nós atendentes que estamos diante desse caso do José, e aí sim nós podemos ter uma fala que poderia ser iniciada com a questão da bem-aventurança. Então, dizer ao José que a questão do perdão, então veja, nós não vamos para o lado do Antônio, nós vamos para o lado do José, né? É o José que está ali com você. José, por que será que seria tão importante você perdoar o Antônio e perdoar os irmãos que estão querendo o imóvel que você mora, muito embora você diga que o seu pai já deixou esse imóvel para você em vida? Por que será que é importante você perdoar essa atitude dos seus irmãos e do Antônio? É porque você também erra. Se na sua concepção essa exigência deles é um erro, você com certeza erra em outros pontos, porque todos nós erramos. Às vezes, o que você já fez de equivocado para alguém machucou estas outras pessoas ou esta pessoa tanto quanto os seus irmãos estão te machucando agora. Então, a doutrina espírita lembra uma fala do Cristo que diz: bem-aventurados os que perdoam, os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, esta fala é importante porque mesmo que hoje você se sinta muito injustiçado, se você começar a se lembrar dessa questão e ter a humildade de reconhecer que você erra, talvez isso ajude as questões da mágoa. Muito bem, eu queria lembrar a você também que nós somos imortais. E essa imortalidade, ela é exercida com várias vidas encarnatórias. Então, a gente não passa a nossa imortalidade num lugar só depois que a gente morre. A gente tem um lugar que se chama mundo espiritual, para o qual a gente vai quando a gente sai desse mundo material que nós estamos, mas quando a gente está lá nesse lugar, a gente se programa para voltar para a matéria, para voltar para o mundo material, para a gente consertar aquilo de errado que nós já fizemos, para a gente poder quitar débitos e para a gente poder continuar aprendendo as coisas. José, será que você, nessa vida sua, do dia que você nasceu até hoje, você acha que você já sabe tudo? Tudo de tudo? Você já acha que você já está completo de sabedoria? Que se você morrer amanhã, você pode encontrar Deus e ser o grande amigo dele, porque você já está muito, muito preenchido do saber? A gente não tem uma vida para conhecer tudo, a gente tem várias vidas. E Deus prova a sua justiça justamente com a oportunidade que ele nos dá de voltar à vida cada vez que a gente desencarna. A gente tem o planejamento de voltar a uma vida material para continuar evoluindo e aprendendo. E a gente reparando o que já fez de errado e aprendendo coisas novas e boas que nos ajudem a evoluir. Com essa imortalidade, com essa volta à vida material, nós temos um planejamento familiar. Então, as famílias, elas são planejadas com os indivíduos se encontrando nas reencarnações, desculpem. A reencarnação é quando você volta do mundo espiritual para o mundo material. E aí, essas famílias, elas não são unidas aleatoriamente. Então, você tem razão. Você convive com os irmãos que estão planejados a estarem do seu lado. E eles têm a felicidade de conviverem com você, porque você também tem o planejamento com eles. E vocês, irmãos, têm o planejamento de terem sido gerados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Então, essas configurações familiares, elas são planejadas para nos dar oportunidades do convívio. Você diz para mim, mas será que essa mágoa, principalmente entre eu e o Antônio, é de outra vida?
nós não podemos saber o que aconteceu na outra vida. Porque o esquecimento do que passou é obrigatório para nós. E vou dizer para você, José, que bom. Porque não é bom a gente saber o tanto de coisa azeda que a gente já aprontou. É bom a gente ter a oportunidade de reparar, de aproveitar o amor familiar e o amor entre os irmãos para se resolver nas questões de conflito. E aí, se todo esse ódio do Antônio, se todo esse conflito familiar te incomoda, é porque no fundo, toda a relação familiar é muito importante para você. Muito bem. Esses conflitos precisam ser orientados ou precisam ser resolvidos com o remédio de Jesus. Qual é o remédio de Jesus? É o amor. Você pode dizer para mim, mas olha, Cris, eu estou chateada, eu não tenho amor nisso, porque eu até posso, né, pensar em perdoar, pensar que eu posso ter alguma relação que eu preciso resolver com os meus irmãos, mas eu não estou muito lá para amor agora. Estou meio chateado com essa questão. Então, mas às vezes, alguém do nosso convívio se mostra como inimigo. E a gente também tem uma fala de Jesus que nos pede para amar os inimigos. Nos pede para entender o outro. Nos diz que o amor, a disposição e a boa vontade para fazer o abraço ou a aproximação ou o entendimento daquele que te incomoda é o grande caminho para que os conflitos se resolvam. E aí, depois de você entender um pouquinho do que Jesus nos trouxe, um pouquinho do dogma doutrinário da imortalidade da alma, da reencarnação, o que a gente ganha de presente, José, quando a gente nasce? Ou, melhor, quando a gente é criado por Deus como espírito, desde a primitividade. A gente ganha um presente que chama livre-arbítrio. E aí, a gente tem a liberdade de escolher como agir. Então, por mais que nós dois estejamos conversando, você pode não fazer nada do que eu estou sugerindo em nome da doutrina espírita. O perdão, o entendimento, essa tentativa importante de olhar os seus irmãos e esse momento de conflito com compreensão, a humildade de reconhecer que você também erra. Muito bem, você pode fazer ou não fazer esse movimento. Porém, esse presente que a gente recebe de Deus quando Ele nos cria, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de agir, ela tem um compromisso. Tudo que a gente escolhe fazer vai ter uma volta para nós. Quando a gente escolhe o carinho, quando a gente escolhe o entendimento, quando a gente escolhe se propor a perdoar, a gente tem um retorno maravilhoso, que se chama paz de espírito. Muito bem, vamos para as sugestões. Então, vamos dizer que essa foi a nossa fala, e aí você vai fazer as sugestões para o José, para que ele possa mobilizar o ato de perdoar e o ato de entender e compreender o conflito dentro dele. Então, você pode sugerir colocar nas preces do José os desafetos. José, quando você rezar, reze pelo Antônio. Não, estou muito azedo para rezar pelo Antônio. Reza mesmo assim. Reza mesmo azedo. Teima. Quando a gente teima em fazer alguma coisa boa, vale a pena. Reza. As primeiras vezes que você rezar, que reza que você sabe fazer? Aí eu sei fazer o Pai Nosso. Reze o Pai Nosso em homenagem ao Antônio. As primeiras vezes é esquisito, depois vai melhorando. Muito bem. Você gostaria de receber passes aqui na Casa Espírita? Existem alguns momentos onde são aplicados passes, que é uma terapia fluídica. Aí depende daquela pergunta que você fez a ele, né?
se ele frequenta a casa espírita, se ele tem outra religião, se é possível ele estar na casa espírita, mas você pode sugerir a aplicação de passes. Se você puder, quando você estiver recebendo o passe, é uma imposição de mãos. Se ele não souber o que é, a gente explica. Você pensa no Antônio e oferece para ele essa bênção também. E eu vou te contar uma história, muito rápida. Você conhece uma pessoa que já viveu entre nós, chama Chico Xavier? Ele já morreu, mas ele foi aqui encarnado, um grande espírita, e ele se comunicava com os espíritos que já haviam desencarnado. E aí, ele tinha um espírito que ele sempre conversava com ele, chamava Emmanuel. Ele conversava com muitos, mas tem um que ele conversava bastante, chamava Emmanuel. E aí aconteceu uma situação com esse moço, que chama Chico Xavier, que ele tinha vários irmãos, mas ele convivia mais com uma irmã, depois de um certo tempo da vida dele. Essa irmã cuidava muito dele. E o Chico tinha uma cachorrinha, que ele amava aquela cachorrinha. Ela ficou muito doente, e a irmã se penalizou de ver o Chico Xavier chegar do centro espírita de madrugada e ter que cuidar da cachorrinha doente. E essa irmã dele abreviou a vida da cachorrinha. Ela autorizou o veterinário a fazer uma eutanásia na cachorrinha. E um dia o Chico chegou do centro, a cachorrinha não estava mais lá, e a irmã contou para ele. A ideia dela era aliviar o Chico do trabalho de cuidar da cachorrinha. E o Chico ficou muito abalado. Para não dizer a você, José, ele ficou furioso com a irmã. Ele ficou tão furioso, não falou nada, mas ficou furioso. Mas esse espírito que acompanhava o Chico percebeu essa vibração de inconformação do Chico, José. E aí ele foi perguntar para o Chico: Chico, você está meio triste com a sua irmã, né? Não, eu estou muito triste com ela. Mas não seria bom você terminar com essa mágoa? Pensa nessa mágoa que você está do Antônio, José. Não seria bom terminar? Ele falou: seria sim. Eu nem sei quando isso vai acabar, sabe? Aí este espírito que chama Emmanuel falou assim: eu sei como é que acaba isso rápido. Ele falou: é? Então me conta. O que a sua irmã gostaria mais de ganhar de uns tempos para cá? Ela gosta de costurar. Ela queria uma máquina de costurar, mas não dá, nem eu consigo comprar, nem ela, também a vida está tão difícil. Chico, compra a máquina para ela. O quê? Eu comprar a máquina para minha irmã? Sim, compra a máquina. Eu não posso. Eu sou um funcionário público, eu não tenho dinheiro. Você compre a máquina e divida em milhões de prestações e dá para sua irmã. Então, veja, ele fez isso, viu, José? A hora que ele deu aquele presente, toda aquela vibração que aquela irmã jogou em cima do Chico, acabou com toda a mágoa dele. Qual é a ideia? A ideia, José, é você fazer pequenas aproximações com Antônio. Veja o que ele gosta. Não precisa ser uma máquina de costura. De repente ele gosta de brigadeiro. De repente ele gosta de doce de leite. De repente, faça uma gentileza para o Antônio. Veja no Antônio o que ele tem de bom. Ele não tem nada de bom, tem? Todo mundo tem coisas boas. É que quando a gente está com aquele turbilhão de mágoa, você só vê coisa ruim. Todo mundo tem qualidades, todos. Nesse mundo nosso, chama provas e expiações, esse mundo, José, a gente já tem coisa boa. Então você procura o que tem de bom no Antônio, e quando você puder, faça um elogio a ele. Ou quando alguém comentar alguma coisa azeda do Antônio, entra na defensiva dele. O José vai fazer uma cara estranha para você, mas você firme. Você está fazendo as orientações doutrinárias para o José, para ele mobilizar o perdão de dentro, do fundo da alma, né? Porque o que ele tem aflorando é raiva. O perdão está lá no fundo, bem no fundo mesmo, né? E aí você pergunta ao José se ele autoriza levar o nome dele numa reunião mediúnica. Porque, de repente, a espiritualidade da reunião mediúnica da sua casa, que você está atendendo o José lá, pode ajudá-lo, né? A aliviar, a levar para o José, né? Uma intercessão espiritual de amor, de compreensão. Se ele autorizar, também é uma sugestão.
se ele autorizar. E você diga ao José, vai apenas o seu nome, não vai contando a sua história, porque a sua história é sigilosa, e se tiver algum retorno, eu passo para você. Sugestões, não é? Muito bem. Outras questões importantes para a gente ver é que a gente pode, né, adequar algumas orientações a mais, mas elas dependem do José. Então, por exemplo, o José pode frequentar o centro espírita nas palestras que o centro promove? Ele trabalha à noite? Ele costuma ir ao centro? Não, eu vou na igreja. Eu não sou espírita, você lembra? Eu não sou. Tá bom. Ele tem um incentivo, ele tem vontade de ler. Ele gosta de ler? Você gosta, José, de ler? Você gostaria de ler algum livro que pudesse orientar você melhor com relação a essas questões, para você se entender? Existem alguns livros da doutrina que eu poderia indicar, mas eu preciso saber se você tem vontade de fazer isso, tá? E aí, essa outra questão que tem aqui, ó, você tem formação básica na doutrina? Está relacionada até aquelas perguntas que você já fez. Muito provavelmente, nesse momento, você já sabe se ele tem ou não, até para indicação da leitura, não é? E aí, você pergunta para ele também, por que não? Se ele faria o evangelho no lar. O que é o evangelho, você sabe? Você pergunte a ele, você sabe o que é o evangelho no lar? Se ele não souber, você orienta, porque a prática do evangelho no lar não é uma exclusividade do espiritismo, é uma bênção dentro de todos os lares. E aí você orienta a ele, se ele disser que ele faria sim, que ele está interessado. Tudo isso para ajudar o José a buscar lá no fundo da sua alma o perdão. Muito bem. E aí eu queria terminar vocês uma questão que, se eu fosse atendente, eu falaria para o José. A dor moral é maior que a dor material. Não pode ser diferente. O desafeto incomoda mais que a herança. Não há vítimas no laboratório da vida reencarnatória, José. Existe um grande júbilo de você estar aqui hoje, José, preocupado com a mágoa. Porque você não é irmão do Antônio à toa, nem o Antônio é seu irmão à toa. Isso não aconteceu aleatoriamente. E esse incômodo é o fruto do amor familiar. Então, a questão da herança vai se resolver, né? É diferente, gente, eu queria comentar isso com vocês, porque, a princípio, você poderia até dizer, olha, a primeira coisa que fala para o Antônio é aquela passagem do Cristo. Sabe aquela passagem do Cristo? Que levantou um lá e falou assim, ô mestre, vamos lá em casa que eu estou com um problema de herança e você me ajuda a fazer a partilha. O que Jesus falou? Eu não vou partilhar. Aliás, eu até vou dizer a você, existe um homem que angariou toda a matéria que ele podia, construiu celeiros para acumular uma colheita que não cabia aonde ele tinha para guardar. Mas ele morreu naquela noite. Jesus quis dizer, larga da materialidade, né? Então, para o José, a gente poderia até começar com essa fala. Porém, a intuição da espiritualidade amiga da casa espírita pode muito bem ter colocado no atendente este olhar do amor familiar. Provocar no José, fazer ele lembrar que talvez o que esteja doendo mais seja o conflito fraterno da família. E a herança vai se resolver. Muito bem, amigos, eu paro aqui. Ai, a gente gostaria de ficar te ouvindo aqui a tarde inteira. Não é, meus amigos? Muito bom, né? Quantas informações interessantes, Cris. Parabéns, muito bom, excelente. Mas nós vamos dar continuidade às nossas falas agora com Edgar Miguel. Então, vamos apresentar o Edgar, que é empresário, escritor, consultor, professor e conselheiro. E no meio espírita trabalha como esclarecedor em reuniões mediúnicas, passes, atendimento fraterno, cursos, seminários e palestras. E atua na USE Intermunicipal de Bauru,
desde 2005 no departamento de doutrina. Então, vamos ouvir o Edgar e é com você, Donizete. Nós estamos te ouvindo, Donizete. Muito bem, maravilha, da Cris falando sobre o perdão, utilizando-se dos princípios espíritas, né? O que é muito importante no atendimento fraterno, que não é o achismo, não é a minha opinião pessoal, mas são os ensinamentos espíritas, o princípio espírita, né, que orienta a nossa caminhada. E agora eu tenho aqui para você, Edgar, né, trabalhar o auto-perdão, tão importante, tão necessário quanto o próprio perdão ao próximo. E o nosso caso é o seguinte: Maria, agora é uma mulher, né? Tanto são os homens como as mulheres. Maria, com 27 anos, procura o atendimento fraterno do Centro Espírita, muito triste e chorando. Revela que quando tinha 18 anos, engravidou do namorado, este ficou nervoso, disse que não ia assumir o filho e terminou o namoro. Os pais de Maria eram muito religiosos, enérgicos, e não aceitariam a gravidez. Então, Maria fez o aborto. Agora, já casada, não consegue engravidar. Tem a consciência pesada, pois sabe que cometeu um pecado e acha que está sendo castigada por Deus e pode ir para o inferno como uma criminosa, né? São essas palavras da Maria ali. Vive atormentada, sonha com uma criança lhe acusando, e isso está afetando sua vida e seu casamento. Quer saber se no Espiritismo vai ser perdoada por Deus, se tem como voltar a ter uma vida normal e parar de tomar tanto remédio. Você, Edgar. Obrigado, Donizete. Bem, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de dar parabéns à Cris, porque ela não somente deu um retorno ao atendido de uma forma excelente, mas como ela também ressaltou o entorno da questão, o entorno do processo do atendimento fraterno. A questão da preparação anterior, de chegar antes, a questão da conduta interna. Então, foi fantástico. Inclusive, vai fazer com que eu me atenha ao ponto da Maria, porque a Cris já colocou de forma muito perfeita outras coisas que tangenciam aí o serviço de atendimento fraterno. É um dos que eu considero um dos serviços mais sérios da Casa Espírita. Eu gosto de pensar que o serviço mais importante da Casa Espírita é aquele feito com amor, né? Não há serviço mais importante, mas o atendimento fraterno, ele é muito importante para o atendente, para nós que fazemos atendimento fraterno, que prestamos o serviço, porque ele é uma oportunidade única de nós nos confrontarmos com as nossas dificuldades. Porque a gente não pode ter dúvidas que o atendido vai trazer questões que também nos incomodam. E nós seremos obrigados, felizmente obrigados, a falar para ele o que nós precisamos ouvir e fazer. Então, sob esse aspecto, a bondade divina nos convida e nos oportuniza uma condição única da gente poder raciocinar sobre os nossos problemas de uma forma mais fácil, porque ele chega como sendo um problema do outro. Mas, no fundo, nós estamos sempre falando para o espelho, para nós mesmos. Então, eu considero o atendimento fraterno uma grande oportunidade, algo muito valioso para o atendente, fundamentalmente para o atendente. Eu gostaria de começar, entrando no caso de Maria, trazendo à tona o objetivo do atendimento fraterno.
né? Qual é a proposta do atendimento fraterno? E eu poderia dizer com as minhas palavras que o atendimento fraterno ele tem o objetivo de consolar, de clarear, né? Clarear a visão do atendido sobre a vida, sobre o drama, o conflito que ele vive, né? E fortalecer também, né? Trazer para ele, mostrar que ele tem as condições de resolver o conflito que ele tem. Porque a gente pode concluir que, em 100% das situações, o atendido chegará com um conflito. Um conflito. Né? E o conflito sempre é duas forças em oposição. O conflito sempre, assim, se eu puder resumir, e aí eu gostaria de saber a opinião do Donizete, da Cris, da Karina também depois, o conflito sempre é o que nós desejamos, o que é mais fácil, com a indicação da nossa consciência profunda, com aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer. Então, me parece que é possível identificar sempre essas duas forças em ação dentro de nós. Aquilo que nós queremos, porque é mais fácil, é o que todo mundo faz, é o que eu desejo, é o meu impulso básico, inicial, né? É aquilo que eu faria com muita facilidade. E aquilo que as leis divinas, que nós sabemos estão impressas dentro de nós, estão indicando que a gente deveria fazer. Às vezes eu penso que se a gente tiver dois caminhos, possivelmente o mais difícil é o certo. Às vezes eu penso que isso é uma possibilidade. Então, consolar, fortalecer, clarear, né? Fortalecer para que a pessoa se sinta capaz de fazer o que talvez ela já saiba que deva fazer, né? Então, eu acho que os objetivos do atendimento fraterno passam por essas três grandes questões. Muito bem. Então, voltando ao caso, Maria, então, nos coloca que ela vive um conflito íntimo, né, decorrente de uma decisão do passado que ela teve e uma condição hoje onde ela sofre, ela mesma diz, vive atormentada, né, por causa da reflexão que ela faz, né, do que ela sente a respeito do aborto que ela fez no passado. É muito interessante que a gente inicialmente pense o que o atendente vai pensar. Porque, de novo, como eu disse, é uma grande oportunidade para o atendente. O atendente, ouvindo, por exemplo, que Maria fez um aborto, pode pensar de forma muito intensa que Maria errou demais, que o aborto é uma coisa inconcebível, condenável, que deve ser evitado a qualquer custo. Se a gente começa, como atendente, a pensar dessa forma, a gente pode perceber que nós estamos fazendo julgamentos, né? Que nós não estamos sendo caridosos, que nós não estamos fazendo uma coisa que a Cris disse na sua fala, que é talvez das mais importantes no atendimento fraterno, que é o escutar. O escutar não é não falar, não é nem somente ouvir. É possível pensar que o escutar é um ato de profundo respeito que você tem pelo outro, porque você permite que ele seja, que ele se coloque no mundo, que ele expresse o que está acontecendo dentro dele. Então, é possível pensar que o ato de escutar é um ato também de amor, aonde você respeita profundamente aquela pessoa, abrindo espaço para que ela seja o que ela é,
para que ela diga o que está dentro dela, que ela revele o seu mundo interior, esse mundo precioso que todos nós temos. E não pode haver escuta com amor, com julgamento em paralelo. Porque aí você não está escutando. E apesar de você estar em silêncio, a gente nunca pode esquecer que nós estamos sempre emitindo as nossas energias. O pensamento é uma energia. E ele é, ao ter o pensamento, nós estamos emitindo esse conjunto de energias que se espalha pelo mundo. E alcança muitas vezes o alvo do nosso pensamento, que é, no caso, o atendido. Então, isso faz parte, tenho certeza que a Cris se referiu a isso, das preparações que o atendente tem que ter, né? Realmente estarmos o mais isentos desses preconceitos. E eu não estou dizendo que o aborto é justificável, que o aborto... Não. Mas eu estou dizendo que tanto o atendido quanto o atendente somos falíveis. E nós não sabemos o que nós faríamos na situação de Maria. Nós não sabemos, né? Então, se o problema da Maria é o perdão, e mais especificamente é o auto-perdão, indiscutivelmente, o perdão a Maria precisa começar, o perdão que a Maria precisa ter sobre ela precisa começar conosco. Nós perdoamos ou nós condenamos? Nós criticamos ou nós somos capazes de compreender o que é o erro e o que a gente precisa fazer com ele, quando vemos no outro e quando ocorre em nós? Então, tudo isso faz parte desse momento mágico que é o atendimento fraterno. Então, precisamos tomar cuidado com o nosso moralismo, precisamos tomar cuidado com os nossos julgamentos e outros imensos preconceitos que a gente traz. E nós precisamos, sem dúvida, e eu não vou falar isso porque o tema da tarde de hoje é perdão, mas é porque entendo que deve ser assim realmente. O atendente sempre precisa perdoar o atendido, por ele ser como ele é, e por ele trazer o que ele está trazendo. Sempre. Porque muitas vezes, como eu já disse, ele está trazendo o meu próprio problema. E nós precisamos perdoá-lo e, inclusive, até agradecê-lo por isso. Bem, vamos a Maria, finalmente. Bem, nitidamente, como bem ressaltou a Cris, há um tema central do conflito dela, que é a questão do auto-perdão. Ela não se perdoa pelo que aconteceu. Ela questiona se o pai vai perdoá-la. Então, possivelmente, a hora que ela fecha os olhos, ela vê o olhar severo do Deus que ela concebe dentro dela, né? Um Deus que castiga, como ela mesma teme, um Deus que a castiga tão intensamente que pode até mandá-la eternamente para o inferno, né? E ela reputa, talvez ao próprio castigo que ela pensa que já está em andamento, a condição dela não conseguir engravidar, né? E de estar vivendo o que ela está vivendo. É muito interessante a gente ainda pensar, e eu penso que até nós espíritas também vivemos isso às vezes, que a gente acredita que o remorso que a gente sente muitas vezes seja ação do pai, e não o mecanismo natural próprio de cada um, né? Ressaltando um problema presente dentro de nós. Apenas isso, indicando que há algo errado e que algo precisa ser compreendido de outra forma e reparado, como sabemos que temos que fazer. Então, o tema central, certamente, é a questão do auto-perdão. A minha sugestão de retorno, né, de fala desse atendente à Maria,
seja exatamente apresentar a ela a visão da doutrina espírita sobre o contexto que ela coloca. E por que eu falaria desta forma, ou alguma coisa parecida? Porque ela mesma coloca, segundo a fala do Donizete, que ela quer saber como o Espiritismo vê a situação. Ela até pergunta, quero saber se o Espiritismo que no Espiritismo ela vai ser perdoada por Deus. É muito curiosa essa expressão, né? É como se houvesse deuses diferentes em cada uma das correntes religiosas ou filosóficas. E não há, né? Então, eu colocaria que nós espíritas entendemos que o amor do Pai, ele tem uma característica muito especial e muito pouco compreendida, inclusive por nós espíritas, que é o fato de ser incondicional. Será que a gente consegue realmente compreender o que significa isso? Incondicional tem a ver com absoluto, neste caso. E as coisas infinitas e absolutas são problemáticas para nós que não sabemos praticamente nada sobre isso. O amor do Pai é infinito, é absoluto, é perfeito. E, portanto, incondicional. Significando que não importa o que a gente faça, nós sempre estamos perdoados. Isso é muito importante. Não importa o que a gente faça, e o amor do Pai prosseguirá inabalado e inabalável por cada um de nós. Eu penso que é muito difícil a gente aceitar isso. Racionalmente, sim. Racionalmente não é difícil. Está totalmente coerente com as características do Pai, de ser perfeito em tudo, de ser absoluto, de ser perfeito em tudo, como eu disse. Mas é tão antiga a crença que se instalou dentro de nós, que foi benéfica durante muito tempo, inclusive, muitos séculos, de que esse Pai castiga e condena. É tão antiga essa forma de ver que ela hoje é traduzida em sentimentos, né? Nós visualizamos e sentimos que o Pai se magoa conosco. Isso não é racional. Ou então, racional, se for racional, ela é facilmente quebrada. Mas há um sentimento dentro de nós de que nós devemos tanto ao Pai que nós deveríamos, obrigatoriamente, com condições ou não, fazer tudo o que ele pede. Veja que isso é ainda uma relação nossa com Deus, ainda muito humana, né? Muito terra a terra, né? Muito materializada ainda. E ela, com o tempo, ela precisará ser modificada. Como é comum, até no meio espírita, a gente falar sobre merecimento, por exemplo, diante do Pai, né? O merecimento é um tema, penso eu, que deve ser tratado dentro do âmbito da justiça, né? Dentro do âmbito da lei de justiça divina, mas não dentro do âmbito do amor. Porque se o amor é absoluto e incondicional, eu sou amado sem merecer, independente de merecer. E eu acho que, em termos de amor, nós não merecemos mesmo. Nós não fizemos suficientemente para merecer um amor absoluto. E não vamos conseguir fazer jamais. E detalhe, penso, nem vamos precisar fazer. Isso não é um problema, não pode ser, mas dentro de nós ele ainda permanece. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente raciocinar em termos de justiça
do que em termos de amor. Esse sentimento, essa força divina que é ainda amplamente desconhecida por todos nós. Então, eu falaria de forma que ela conseguisse entender, né? Claro, sempre a gente precisa adaptar a nossa fala, o nosso vocabulário, os nossos, como a gente apresenta os conceitos, como com a pessoa que está nos ouvindo, sem jamais ter a pretensão de parecer superior, porque aí a gente não estaria cumprindo os objetivos do atendimento fraterno, né? Então, ajudá-la a entender que faz muito sentido que o pai nos ame, independente de qualquer coisa que a gente faça. Então, o fato dela ter abortado ou feito qualquer tipo de erro não altera o amor do pai sobre ela. Ela continua sendo imensamente amada, imensamente querida, imensamente cuidada por este pai tão, tão amoroso. Eu acho que isso traz um fator de imenso consolo e é um bom e excelente começo para que ela ressignifique o que ela fez. Ressignifique como ela pode continuar ou recomeçar o relacionamento com o pai. Eu também colocaria a visão do erro que a doutrina nos traz. O erro, segundo a doutrina, e segundo eu entendo, e aí, evidentemente, eu submeto a vocês os meus comentários, o erro é pedagógico. O erro faz parte do processo evolucionário. Ninguém, possivelmente ninguém, chegará à perfeição sem erro, sem ter errado. O erro nos ensina profundamente, nos indica formas imperfeitas de pensar, de sentir, de agir. Ele é um esclarecedor fantástico sobre nós mesmos. E eu penso que por conta daquelas antigas formas de pensar, lá da Idade Média, né, que muitas vezes permanecem até hoje, muitas vezes, nós vivemos ainda o que eu chamo da ditadura do acerto. Como se nós, só porque a gente faz 40 anos que lemos o Evangelho, só porque a gente frequenta um templo ou se diz de uma religião, nós somos obrigados a não errar jamais. Essa, para mim, é a ditadura do acerto. Nós falamos para nós mesmos, eu tenho que acertar. E dessa frase que eu acabei de dizer, eu questiono bastante o tenho que. Eu prefiro pensar que é bom que. É importante que a gente erre cada vez menos. Que a gente se esforce cada vez mais para acertar. É disso que eu, inclusive, também extraio, da colocação de Kardec, quando ele identifica o espírita. O espírita é aquele que se esforça para ser melhor hoje do que ontem. Não é aquele que consegue. Kardec não disse isso. Ele disse que é aquele que se esforça. E por que, me parece, na acuidade fantástica de Kardec, por que ele disse dessa forma? Porque eu entendo que ele sabe que quem tem tempo infinito, e nós temos, porque somos imortais, porque quem tem amor infinito, e nós temos o amor do Pai, e quem tem capacidades imensas, e nós temos, porque somos filhos de Deus, com esforço, conseguirá. Nós, como seres, filhos de Deus, nós temos todas as condições prontas, instaladas, agora, para melhorarmos, para cada vez mais sermos felizes, para evoluirmos. Todas as condições. Faltando de nós apenas uma questão, que é o esforço. Está lá a questão 900, a terrível questão 909 do Livro dos Espíritos,
dizendo que é possível, ou claramente, só nos falta a vontade e, portanto, o esforço de trabalhar-se no sentido da nossa felicidade. Então, quando a gente rompe a ditadura do acerto para Maria e para todos nós, dizendo a ela que ela está num processo de aprendizado, que é uma aluna da vida, como nós somos. E como alunos, nós estamos autorizados a errar, principalmente quando a gente está se esforçando para acertar. Que o crime, e aí coloco entre aspas, o crime que a gente poderia cometer e comete, não é errar, mas é não se esforçar. Isso é que é terrível. Porque mesmo o aluno mais esforçado no processo de aprendizado errará. E errando, dará saltos no aprendizado. Porque compreenderá com muito mais precisão em que ponto erra, por que erra, e aprenderá com isso. Então, a gente precisa romper essa ditadura do perfeccionismo. Né? A sociedade nos pede isso, no trabalho, na escola, na família, na casa espírita. O erro é condenado. Olha só o que nós estamos fazendo. Sendo que o erro deveria ser aproveitado. Nunca, evidentemente, estimulado, óbvio. Mas condenado? Como é que nós podemos condenar o erro se não podemos, não devemos? É desaconselhado que a gente julgue. Como? Não há aí uma incoerência? Penso que sim. Então, a hora que você apresenta para Maria que o erro é ruim porque ele causa consequências dolorosas, mas ele é extremamente educativo, pedagógico, didático, e a solução para o erro. O que a gente lê em André Luiz e Emmanuel, em Kardec, sobre o que fazer depois de errar? Ficar chorando sobre leite derramado? Adianta? Nada. Mas a gente pode aprender com o erro e tomar medidas que minimizem o impacto desse erro. Nós não sabemos se Maria poderá voltar a ter filho e engravidar. Nós não sabemos. Porque nós não sabemos as consequências desse aborto dentro da sua vida. Mas nós podemos dar caminhos para Maria que amenizem o impacto desse erro, dentro dela e fora. A gente pode dizer para ela que ela pode acolher as mulheres grávidas que estão em situações difíceis, como a que ela viveu, que não conseguem encontrar forças para tomar uma decisão diferente, e apesar que elas são absolutamente livres para isso, ela pode apoiar, consolar, ajudar outras mulheres que abortaram e que também vivem o drama que ela está vivendo. Ela pode esclarecer, ela pode acolher crianças, se ela sente o instinto maternal dela não atendido. Ela pode fazer muita coisa, principalmente se ela se atentar às inspirações do amor. E, por fim, eu diria que Deus a perdoa, sem dúvida. Porque Deus não foi injuriado, não foi ofendido. Que, na verdade, ela se machucou. E que talvez nem tivesse consciência plena do que estava fazendo. Porque a gente tem que dizer isso sem nenhum tipo de julgamento. E que o ideal é que ela se perdoe, que ela se libere, que ela veja que ela não está inserida dentro de um contexto inescapável, que não haja saída nem solução, que, pelo contrário, usando as indicações de Kardec, que nós precisamos nos arrepender, nos arrepender, expiar, que é o que ela já está fazendo, e reparar, ela pode levantar-se
da situação de paralisia em que ela está e agir amando, agir doando e servindo como remédio às suas próprias dores. Como nos exemplos que eu acabei de dar, consolando crianças, mães que abortaram, fortalecendo as grávidas para que tenham maiores recursos diante desta ideia, né? Nunca julgando. Ela pode fazer isso. E para isso, e encerrando, porque eu acho que se o atendido tem um ponto central que ele traz, o atendente também tem um ponto central de entrega. E, nesse caso, o ponto central de entrega, no meu entendimento, há de ser a visão de Deus, a visão do erro e a visão do que é o perdão, do que ela pode fazer para encontrar a paz íntima, que seria o perdão, a autolibertação. Perdão é libertar-se. Qualquer perdão. Perdoar o outro e perdoar a si mesmo é sempre se auto-libertar. Nunca é você oferecer para o outro, nem oferecer para si mesmo como que eu vou dizer? Uma concordância com o erro, e também não é você liberar a pessoa e a si mesmo das consequências do que fez. Porque a desarmonia é desarmonia. Aquilo que se chama contrário às leis do Pai é algo contrário às leis do Pai. Ponto. Mas há o que fazer. Há caminhos. Sempre há caminhos. E estes são os caminhos. Apontar os caminhos é a questão central para o atendente nessa hora. E eu quero terminar lembrando de 2 erros famosíssimos e 2 condutas sobre o erro profundamente diferentes. Uma triste porque nada resolve, apenas piora, e outra que só resolve. E eu estou falando de Judas e de Pedro. Ambos erraram. E é muito engraçado a gente pensar que todo mundo considera que Judas errou muito mais que Pedro. Não sei. Realmente não sei. Judas pensava que fez o que fez para que Jesus se sobressaísse dentro da ótica mundana. E Pedro foi avisado momentos antes do próprio erro que ele faria 3 vezes o erro. Ele não erraria uma, ele erraria 3 vezes. Então eu não sei quem errou mais aí nessa questão. Mas vamos deixar isso para depois. Mas ambos erraram. E o que cada um fez diante do erro? Judas culpou-se. Pedro arrependeu-se. 2 diferenças de comportamento brutais. Judas, culpando-se, apenas chorou sobre o leite derramado. Se sentiu inferior, se autodesvalorizou-se, não teve condições, e eu não estou fazendo julgamento, tá, gente? Não teve condições de ponderar sobre o imenso amor do Pai por ele, de Jesus por ele, e piorou a própria condição, suicidando-se. Não fez, portanto, no suicídio absolutamente nada que reparasse o erro e que o libertasse da condição em que ele mesmo se colocou, errando. Pedro, porém, não culpou-se, arrependeu-se. Parece a mesma coisa, mas não é. Pedro sofreu muito também, anos pelo que fez. Na lembrança chorava, ele conta, por exemplo, em Paulo Estevão. Mas ele não culpou-se. E sim fez algo muito mais positivo, ele arrependeu-se. Viu o próprio erro, sofreu com o próprio erro, mas não ficou sentado sobre o leite derramado, dizendo-se o último dos seres, dizendo-se sem valor, inferior, desamado, e ficou ali, sem fazer nada.
inutilizado por si mesmo. Não. Arregaçou as mangas, chorou pelo que fez. Mas levantou-se e arregaçou as mangas no sentido de reparar ou de compensar o que fez. Se eu usou o erro para se fazer mais forte, para aprender, analisou a si mesmo, falou, errei por quê? Porque sou orgulhoso, porque sou egoísta, porque uma série de questões, mas eu vou fazer da próxima vez diferente. Nunca mais negarei o Cristo. Nunca mais. E não negando Cristo em outras futuras situações, tentando pelo menos não fazer isso, eu aposto que ele tentou, não foi simples, usou de esforço, ele cresceu e se fortaleceu, não se complicou mais ainda. Usou o erro para melhorar-se. É para isso que o erro serve. E é isso que a doutrina e o Cristo, evidentemente, colocam para todos nós. Não a culpa, e sim o arrependimento. O arrependido olha para frente, o culpado olha para trás, o culpado se paralisa e o arrependido prossegue com uma outra disposição, com a disposição de ou não errar, o que muitas vezes é impossível, mas sim de trabalhar para errar cada vez menos nas sucessivas oportunidades que a vida certamente vai lhe trazer para a mesma situação. Eu acho que é isso. Excelente. Nossa, Edgar, quantas reflexões importantes e profundas. Adorei a história da ditadura do acerto, adorei. Muito bom, não é, Donizete? Foi excelente. Eu queria parabenizar aí a Uzi pela escolha dos companheiros, né, da Cris e do Edgar, que além do conhecimento do Espiritismo, tem larga experiência no atendimento fraterno e nos proporcionaram esses esclarecimentos desses dois casos que são assim alguns exemplos do que acontece na rotina do centro espírita, né? Todos nós carregamos os nossos conflitos, as nossas dificuldades, e buscamos o centro espírita exatamente para isso. O atendimento fraterno tem sido um trabalho muito importante para o centro espírita moderno, no seu papel de consolador, que a doutrina espírita é para todos nós. Mas eu queria aqui, sabendo também que a Karina tem larga experiência no atendimento fraterno, dar a ela a oportunidade também das suas considerações. Então, nós vamos fazer o seguinte, Donizete, vamos extrair os conhecimentos aqui desses dois amigos, aproveitando as participações. Então, vou começar dizendo para a Cris, fazer uma pergunta para você, Cris. Certa vez, um assistido numa casa espírita, trazendo seus conflitos e a dificuldade de perdoar, ele foi orientado da seguinte maneira pelo atendente fraterno. O atendente disse assim para ele, você precisa esquecer isso, esqueça de uma vez essa história. Então eu pergunto para você, Cris, perdoar é esquecer? Pois é, como se fosse fácil, né? É fácil, né? Fala, esquece isso, né? Isso nunca aconteceu, não é? Tá aí uma fala, como o Edgar mesmo falou, né? Como a gente precisa ter cuidado, porque não é um conselho que é produtivo, né? Ele é simplório e é, infelizmente, vazio. A gente precisa que o atendido, no seu sofrimento, entenda, né, o que está acontecendo, repasse em si próprio o conflito e a dor, e nos escute, né? O que a gente mais quer é que ele nos escute, porque é através do atendente que vem a doutrina da maneira, né, ou seja, da maneira humana, né, possível e passível de ser aplicada, porque esquecer não é a questão, não é a questão. E aí nós poderíamos dizer, Cris, que o esquecimento das ofensas, então orientada no Evangelho, poderia ser o trabalho interno do esquecimento do sofrimento?
Porque cada vez aquilo faz parte da nossa história. Aquele conflito, aquela situação, é a história do espírito, como o Edgar colocou. E é importante a questão do aprendizado. Então, é a minha história. Como é que eu vou esquecer a minha história? Como que uma mãe vai esquecer o assassinato de um filho, por exemplo, num nível mais grave, né, de conflito? Então, seria essa questão, Cris, o trabalho do esquecimento, do sofrimento, ou seja, lembrar e não sofrer mais ou não sofrer tanto. Como seria isso? É a busca importante da paz interior. Por isso que o conhecimento e as dicas doutrinárias, né, vamos falar assim, buscam justamente a paz interior. A paz para o auto-perdão, a paz para a mágoa, né? Quando a pessoa magoada, independente de ter sido orientada a esquecer ou não, né, que não será possível, quando ela entende que essa mágoa é um copão de veneno que ela toma, mas quer que o outro morra, né? Mas é ela que está tomando, quando ela consegue entender como ela está envenenada e como ela precisa buscar essa paz e essa tranquilidade, e como buscar? É o que você falou. Aliás, você falou uma palavrinha que tem tanto sentido, né? O trabalho, né? O atendente vai falar assim, mãos à obra, né? Não vai procurar, né? O autoflagelo, né? Não vai procurar. Ou então, a vingança, não é? Aquela face, cadê aquela face que é para a gente mostrar, né? Você tem tantas opções de face, não é o outro lado do rosto para apanhar outra vez. Qual é a face que você vai colocar nessa questão para melhorar? Mas você falou uma palavrinha mágica que é uma das orientações que a gente faz muito nos atendimentos fraternos. É o trabalho mesmo, né? É a ocupação útil. Porque a gente vai substituindo a mágoa, a tristeza e o pensamento repetitivo daquela coisa que aconteceu, que você não consegue se conformar pela injustiça, pela dor, pelo sofrimento, pela perda. Você vai substituindo aquele veneno que você está tomando por uma ação produtiva em prol do outro e de si próprio. Muito bom. Edgar, queria considerar também alguma coisa nesse sentido? Bem, antes eu gostaria de falar que deve ser ótimo ser atendido pela Cris. Porque com a voz suave que ela tem, né? Deve ser... Estou falando sério, Cris, a parte do seu conhecimento sobre o assunto, essa voz doce, assim, já consola. Pode falar. Então, realmente... Mas eu concordo plenamente com o que a Cris disse. Nós temos ótima memória, né? A própria ciência já conhece que as memórias mais permanentes são aquelas que acontecem, são aquelas que dizem respeito a acontecimentos que nós temos sob forte emoção. Então, quando a gente vive situações que nos causam forte emoção, isso fica profundamente guardado. Então, esquecer, no sentido de não lembrar-se, é uma impossibilidade. Não vai acontecer. Mas nós podemos, sim, não sofrer mais com aquilo, ou seja, ressignificar. E essa é a grande questão, que foi o que a Cris disse. Olhar para aquilo de uma forma que não nos doa mais. Né? Parar de tomar esse veneno que a gente quer que o outro tome. Inclusive, existe eu acho que assim, o senso comum, a maioria de nós, pensa que o perdão ele é para o outro, né? Existe esse problema também, né, Cris? Você não acha? O perdão nunca é para o outro. A pessoa me ofendeu, eu perdoei. O que isso muda no que ela fez? Nada. Mas muda para mim, claro. Ah, sim, eu tô livre, vou sair vivendo numa boa. Mas a pessoa, ela continuou sendo autora do erro. Isso nada altera, né? Mas eu me liberto. Então, o perdão, inclusive, eu não sei de onde saiu essa questão de perdoar o outro, né? Assim, como se fosse um presente para o outro. Eu não vou perdoar, ele não merece, mas eu mereço. Edgar, aproveitando o gancho, muitas pessoas no atendimento fraterno, mesmo durante a vivência na casa espírita, se preocupa muito, mas eu perdoo, mas ele não quer se reconciliar comigo, ele não me perdoa, não tem como eu voltar atrás, como o caso da Cris, né?
Às vezes o José pode perdoar o irmão, mas o irmão não quer perdoar, o irmão não quer se reconciliar, quer brigar com ele por causa da casa, né? Então, qual é a nossa preocupação? Você está falando do perdão, não é para o outro, né? O perdão é para mim. Então, até que ponto eu devo ficar preocupado com essa reconciliação, de conviver novamente com ele, até porque quando é um irmão, familiar, o que você fala sobre isso? Fantástico você colocar isso, viu, Doni? Porque nos meus estudos sobre perdão, que vem de longa data, evidentemente por absoluta necessidade, o perdão talvez seja a mais importante ferramenta na nossa vida. Porque a gente precisa perdoar tudo. A gente precisa perdoar porque está quente, porque está frio, porque meu corpo é assim, porque eu não sou perfeito, porque o outro não é perfeito. Tudo. Existe uma poesia pelo Chico que diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha a perdoar o meu coração, que venha a incomodar o meu coração, perturbar o meu coração. Tudo me perturba. Sempre, né? Não? Sempre. Tudo me perturba. Então eu tenho que perdoar sempre. Então, dentro do que você colocou, a gente precisa também perdoar o outro porque ele é como ele é. Eu preciso perdoar o outro porque ele não quer se reconciliar comigo. Eu preciso perdoar o outro porque ele nem reconhece o erro. Ele nem me pediu perdão. Olha a ousadia. E eu tenho que... Eu tenho, não. Desculpa, eu tenho o quê? Que eu não gosto, tenho o quê? É bom que eu perdoe o outro para que eu me liberte também dessa questão. Quando a gente... E eu acho que isso está relacionado à questão do respeito, né? Falam que a gente precisa respeitar o outro. E a gente parece que confunde. Respeitar não é ser educado. Ser educado é ser educado. Respeitar é permitir que a outra pessoa seja como ela é. Na verdade, é perdoar o outro porque ele é do jeito que ele é. Difícil, confuso, enfim, do jeito que ele é. Como eu também preciso me perdoar pelo que eu sou. Porque eu gostaria de ser outro, mas não sou. Né? Então, muitas vezes a outra pessoa não vai querer o nosso perdão. Não vai querer, como no caso da Cris, nenhum tipo de reconciliação. Mas já foi dito que a humildade é um recurso poderoso para abrir o coração do outro, né? Já foi dito. E só quem primeiro perdoa e depois começa a querer aprender a amar, que descobre as vantagens de usar a humildade, de obter a humildade em si para usar com o outro que não gosta de nós. Então é um caminho aí difícil, complexo, trabalhoso, mas sempre a nosso alcance. Muito bem. Karina, mais alguma pergunta? Comentário? Nós estamos já quase no limite do horário, não é, Donizete? Mas vamos comentar mais um pouquinho? Nós temos ainda uma pergunta da Mirella, já vamos colocar. Edgar disse que uma boa parte de nós sabe que precisa perdoar, nós sabemos já disso. Né? Você lembrou a fala de Jesus, de perdoar 70 vezes 7, né? Então, você comentou isso na sua exposição, na sua fala, sobre o conflito entre o que eu desejo e o que eu sei que eu deveria fazer, que é o perdão. O perdão é um processo, é uma construção íntima. E a doutrina espírita, como vocês dois colocaram, ajuda imensamente trazendo essas ferramentas. Então, Edgar e Cris, né, mais alguma dica
de como ajudar esse indivíduo ressentido, esse que cultiva a mágoa, a dar uma resposta emocional adequada àquela situação conflituosa? Começando com a Cris, depois Edgar. Eu sempre me reporto ao treinamento do bom hábito, né? E já faz um tempo que eu ouvi isso do Donizete, achei maravilhoso nos Bem-aventurados os Mansos. Ele fez uma simbologia tão boa que nunca mais eu esqueci, foi ótimo. Realmente aprendi a exercer, né? A tentar, fazer a tentativa. Eu acho que é a tentativa do bom hábito mesmo. Então, a gente tem Amar Vossos Inimigos, aquele capítulo lindo do Evangelho, e ele dá lá dicas importantíssimas, né? Comece com a prece, como a gente falou lá para o José, né? Mesmo que ela seja azeda no começo, depois melhora, né? Porque você vai mudando o seu interior, a espiritualidade nos ajuda quando a sua ação é no bom propósito. Depois você não vai desejar o mal, não vai, para com esse copo de veneno, chega. Vingança nem pensar. Aproveite as oportunidades para ser indulgente. Então, se você tem uma oportunidade de enfiar a faca até o cabo, falando uma maledicência daquele conflito, não faça um elogio, ou então se cale e se afaste daquele comentário ruim. Então, eu sou muito. Já tenho comigo essa lembrança frequente, porque a gente, né, tá sempre na imperfeição, do bom hábito. Mesmo que no começo pareça um pouco estranho. Por isso que eu acho que nos atendimentos fraternos a gente utiliza muito isso. Me lembra um pouco, a fala do Edgar me lembra muito o Divaldo também, né, que o Divaldo fala assim, bravo, né, a minha obrigação é amar o outro. Se o outro não me ama, não faz mal. Eu tenho que amar. Se o outro não ama, tudo bem. Quer dizer, eu tenho que ser grato. Se o outro não me é grato, caridade modesta, não há problema. E eu tenho que perdoar. Se o outro não me perdoa, não faz mal, né? Então, a doutrina espírita, devagar, paulatinamente, ela vai dizendo assim, quando você escutar alguma coisa boa que é para fazer, não fica pensando na sua tia que precisa ouvir aquilo, a sua amiga, a sua vizinha, o seu irmão, a sua irmã, a cunhada, a nora, o genro, a sua... Pense em você, né? E aí a gente vai fazendo um movimento nosso. E quem sabe no atendimento fraterno acaba conseguindo fazer o sincero, dar o sincero exemplo, já que você está nessa tarefa de tentar conseguir também, como o Edgar falou, né? Quando a gente abre o nosso importante, né? O nosso ser importante na batalha de ser espírita, quer dizer, de estar lá na luta para melhorar, fica mais fácil. Então, Edgar, acho que a questão é assim, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz, né? É essa a questão. E você colocou, bem interessante, porque eu ia falar mais ou menos sobre isso, ainda pegando carona na Cris. De fato, a doutrina espírita ela tem recursos incríveis para convencer a nossa razão. Porque ela é muito lógica, ela é primorosa, né? Ela é perfeita, não tem um buraquinho, né? uma rachadura nessa estrutura lógica que ela nos coloca. Mas parece que dentro de nós tem um lado racional e um lado todo emocional, né? E pensando nisso já há bastante tempo, eu pondero que o meu lado irracional é muito imaturo. Escuta, o meu lado emocional é muito imaturo. Uma criança mimada, né? Rebelde e mimada, né? Que ainda faz birra no corredor do supermercado, né? E esse aspecto de nós precisa ser educado. Então é muito útil realmente a lembrança que a Cris trouxe da gente criar hábitos que nos ajudem a pensar diferente e depois a sentir diferente também. Porque é um processo mesmo, né? O pensamento vai atrair energias, o pensamento melhor, com o pensamento melhor, a gente vai deixar de produzir energias desarmonizadas. Nós vamos começar, com a mudança de pensamento, a
produzir energias melhores, a ter acesso a energias melhores da espiritualidade, do nosso protetor, etc. E isso vai facilitar o processo da gente mudar os nossos sentimentos. Porque a raiva, ela existe, ela não deve ser negada. A mágoa não deve ser negada. Eu lembro de um caso que o Divaldo, já que vocês lembraram dele, colocou numa palestra que parece que falaram alguma coisa para ele, não me lembro dos detalhes, e ele se sentiu ofendido. E aí perguntaram para ele se ele tinha perdoado. Ele falou, não. Olha, um espírita. Hein? Falou, não, ainda não. Mas eu estou trabalhando no assunto. E trabalhando firmemente, porque ele queria liberdade. Ele estava doendo nele, porque a mágoa dói em nós. Né? Então é isso. Nós espíritas, seria um absurdo a gente se considerar ou fazer cena de que a gente perdoa tudo. A gente não perdoa. Quase nada, inclusive. Né? Mas a gente deve, em nosso próprio benefício, e só por isso, e precisa trabalhar no assunto, com muito empenho. Tanto a partir do âmbito intelectual e depois no âmbito emocional também. E aí, Donizete, a gente não precisa ter razão, mas terá, mas com certeza vai ser mais feliz. Né? E veja, falar sobre isso tem a sua complexidade no atendimento fraterno. Né? Mas eu acho que a gente pode explicitar as imensas vantagens do perdão, da pessoa trabalhar nela mesma. Porque, assim, não tem problema eu sentir mágoa. O problema é o que eu vou fazer com ela. E a mágoa é que nem mato. Não precisa nem adubar e nem dar água. Ela cresce sozinha e toma conta. Depois que ela tomou conta, para você tirar, olha, sei não. Então, nasceu, identifica e segura. Não deixa ela solta. Entendeu? Cuida. Porque senão a gente adoece. Não é, Cris? Você não acha? Muito bem, nós que já estamos chegando ao final do nosso tempo, né, Karina? Isso mesmo. Eu vou devolver a palavra para você, para as considerações finais, se tiver mais alguma pergunta, e fazer o encerramento. Nós temos mais um comentário, mas antes disso, eu gostaria de reforçar essa fala do Edgar sobre o espírita, que tem essa questão mesmo de ser politicamente correto. E aí há o impedimento de olhar com verdade para dentro das nossas sombras, não é, Edgar? É importante esse processo do autoconhecimento apresentado pela doutrina espírita como a chave do progresso. Se você não tiver esse olhar verdadeiro nessa dualidade que nós somos, né, sombra e luz, fica por isso mesmo, você não faz a reflexão, né, e não está no processo do perdão. O espírita tem muito isso, então há de se ter bastante cuidado mesmo, não é, Edgar? A gente precisa... Bem, já chegou à conclusão que os espíritas somos os mais necessitados da doutrina. Não tenha a menor dúvida. A gente pensa que são os são os que chegam à casa espírita. Não, quem precisa já está lá. Né? Somos nós. Então, concordo, viu, Edgar? Não é? Somos nós. Se o centro espírita é um hospital, nós estamos em permanente tratamento, o que é ótimo. Então, a gente precisa, realmente. A gente precisa desse descanso que a doutrina nos traz, sabe? Esse descanso que permite que a gente seja o que a gente é, sem querer continuar sendo, para que a gente melhore. Identifique o que a gente é. Olha, eu sou egoísta, e sim, o livro está falando de mim mesmo, mas eu quero aprender a ser melhor, a ser diferente, a ser feliz. Né? Então, como diz a Cris, para parar de pensar em quem devia estar aqui, né? E lembrar que quem está aqui já está aqui e é o grande, deveria ser o grande interessado no assunto. Né? Então é isso, concordo. Muito bom, viu, Edgar?
Então, nós temos uma última consideração para nós encerrarmos. A Mirela Passador, nossa companheira lá do NEAP, fala: gratidão imensa pela oportunidade deste encontro, e seria importante organizarmos nas nossas casas reuniões com os atendentes para conversarmos sobre temas recorrentes, como o tema abordado. O que vocês acham, Cris e Edgar? Posso começar? Pode, por favor. Olha, sim, 1000 vezes sim. Veja, se eu disse há pouco que o atendente é o grande beneficiado do atendimento fraterno, porque é ele que vai ter que se esforçar para escutar, como a Cris comentou, para compreender, para concatenar os conhecimentos que tem. É ele que vai ouvir falando da própria boca o que ele mesmo precisa fazer, já indicando para si mesmo que ele sabe o que precisa fazer na sua própria vida. Então, o atendente é o grande beneficiado. Mas, exatamente por isso, ele precisa de ser mais bem orientado. Ele precisa ser mais bem alertado de que é muito séria a posição que ele ocupa. A vida deposita... Se a vida deposita para o pai e para a mãe a condição educativa do filho, naquele instante, nós somos pai e mãe daquela pessoa que está ali. Porque por 10 minutos, 15, meia hora, a vida está nos dando a oportunidade de educarmos também, de apontarmos caminhos que seja, sem querer aumentar ou colocar sobre o atendente a alcunha de salvador, porque nós não salvamos nada a não ser nós mesmos. Não temos outro poder. Nós não somos salvadores de ninguém. O atendente é um cego que talvez já saiba que vê. Só isso, né? Então, nós, atendentes, precisamos refletir mais sobre a doutrina e sobre o Cristo, porque é possível observar nas fileiras espíritas um entendimento muito superficial da doutrina, e onde a gente reproduz velhas crenças e velhos hábitos de séculos atrás. O que não é uma surpresa, já que somente há continuidade na vida, né? A natureza não dá saltos. Mas a doutrina espírita tem o poder de sacudir essas crenças antigas. Então, o atendente precisa mudar, e aí eu vou colocar de uma outra forma, e eu peço licença para isso, mudar a forma que estuda. Porque não dá mais para falar que a gente precisa estudar mais, porque a gente já estuda bastante, vocês não concordam? Quem estuda, estuda bastante. Quem não estuda nada, né? E precisa estudar. Mas eu não sei se a gente está estudando de uma forma... Eu vou colocar diferente. Eu acho que a gente pode estudar de uma forma mais profunda, enxergando-se no estudo, estudando-se no estudo. Mesmo lendo um livro mais técnico, vamos pensar assim, mesmo que a gente leia não somente o Evangelho, mas outros livros, o livro sempre está falando de você e com você. E a gente precisa entender. E quando a gente ouve que nós temos que perdoar os nossos inimigos, por exemplo, o livro, o Cristo, está falando com cada um de nós. E aí, o que a gente faz com isso? Essa é a questão. E parece-me que muitos de nós, eu incluído, temos feito muito pouco sobre o que a gente estuda. Então, o preparo do atendente, de todos nós, no final, eu acho que precisa ser alterado, diferente. Muito bem, Edgar, excelente. Cris, as suas considerações. Olha, eu acho que o Edgar falou tudo, então arremato assim, essas reuniões sugeridas pela Mirela são importantíssimas, porque a casa vai
com essa intenção, melhorando as abordagens, fazendo com que os atendentes se repensem e lembrando sempre que a doutrina está lá como o evangelho está lá, né? Kardec está lá, a espiritualidade está aqui, ai, que bom, mas que bom. o mundo, que bom, né? Mas o mundo anda, o mundo passa, as questões vêm. Hoje, você recebe um atendido com uma dor que você não receberia aquele problema há 15 anos atrás, nem há 10, talvez nem há 7. Hoje vem uma dor diferente, de uma questão social, de uma questão... Então, essas reuniões são muito importantes. Sou completamente a favor. Perfeito, Cris. Perfeito. Maravilha, Cris. Então, é interessante, sim, nós alinharmos as questões e as orientações da doutrina espírita a respeito dos temas, não é? Estarmos alinhados. Então, nós podemos nos reunir periodicamente na casa espírita e tratar de temas, suicídio, sofrimento e assim por diante, né? É bem interessante essa sugestão. Muito bem, meus amigos, nós gostaríamos de ficar aqui muito tempo conversando com vocês, mas olha, nós já estamos aqui passando do horário, foi maravilhoso, extremamente produtivo, e nós queremos agradecer, não é, Donizete, imensamente a presença do Edgar, a presença da Cris, e a sua presença também, Donizete. Eu que agradeço. Nós passamos do horário, mas o tema é tão importante que, como nós estamos fazendo a transmissão pelo YouTube, vai ficar registrado, vai ficar à disposição. Então, é um excelente material de pesquisa, né, de reflexão para aqueles que se interessarem pelo assunto, por essa importante atividade no Centro Espírita, que é o atendimento fraterno. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Muito bom, meus amigos. Então, nós agradecemos também a presença dos nossos queridos internautas. Queremos desejar que todos tenham excelentes dias, mas também queremos aqui convidá-los para o nosso próximo encontro. Então, nós teremos o nosso próximo dia 14 de maio, então, sempre no segundo sábado do mês, e estaremos recebendo Renata Duarte Alves de Oliveira, que é a diretora do Departamento de Atendimento Espiritual da USP de São Paulo. E nós vamos fazer o tema abordagem sobre a morte no atendimento fraterno. Também será um tema extremamente interessante. E eu gostaria de convidar o Edgar, então, para fazer a prece final para nós, Edgar, e daí nós voltamos para as despedidas. Tá ótimo. Então vamos orar. Impossível é não te agradecer, Jesus, por nos permitir estarmos juntos aqui, trocando o que a gente entende uns com os outros, mas mais importante do que isso, trocando nosso carinho e nossa alegria por estarmos nos relacionando uns com os outros neste trabalho. A tua bondade viabilizou tudo isso, e é por isso que te agradecemos, na certeza de que todo movimento da vida sempre é em nosso benefício. E é por isso, Mestre, que nós ainda assim te pedimos que todo sentimento que a gente teve, todo sentimento elevado de carinho, de cuidado que sentimos nestes minutos aqui, nós todos guardemos no coração como sendo mais uma bênção sua para o nosso fortalecimento e para que se mantenha viva dentro de nós cada uma das questões que nós colocamos aqui, ouvimos aqui, sentimos aqui, para que elas sejam úteis em nossas vidas. Obrigado, Mestre, e que fique a tua luz em cada um dos nossos corações. Que assim seja.
Obrigada, Edgar. Obrigada, Cris, Donizete, queridos amigos. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Obrigado.